Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET, volume 4 aí, na semana 2, vamos continuar com a temática ali, formações vegetais e impactos ambientais. Vamos falar sobre os impactos ambientais no Cerrado. Bem, aqui tem uma breve introdução, né? Podemos observar aí assim algumas imagens em pesquisa no Google, né? Eu achei interessante colocar essas imagens sobre desmatamento que vem ocorrendo no Cerrado, né? Algumas imagens mais realistas, né? Nessa semana vamos discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade do Cerrado, considerando alguns parâmetros qualitativos e quantitativos a avaliar os efeitos das ações humanas para garantir a sustentabilidade do planeta. Lembrando que o cerrado é de suma importância, né, não só para a grande biodiversidade que ele possui, como também para o abastecimento, né, das maiores bacias hidrográficas aqui do Brasil e da América Latina. Bem, aqui, né, eu coloquei um mapa mental, é interessante para a gente ter uma noção aqui assim, né, com relação a essas imagens, né, falando sobre o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, né. Aqui à nossa esquerda podemos observar esse mapa do Brasil em verde, onde ele ocupa cerca de 22% do território brasileiro, né, do Brasil Central, como chamamos, né, por estar na região central do Brasil. O clima de lá é o clima tropical semiúmido ou continental, né, de acordo com a localização, tem essa oscilação aí, né. Sobre fauna e flora, é riquíssima biodiversidade, né? Em fauna, por exemplo, mais de 1.100 espécies de peixes, 180 de répteis, 190 de mamíferos, 800 espécies de aves, 35% das abelhas e 23% dos cupins das regiões tropicais estão presentes também no Cerrado. Com relação à flora, dois tipos de extrato também, o arbóreo e o herbáceo, né? Ou seja, onde está presente no cerrado também. Temos também as tropófilas, né? Que são os galhos de troncos retorcidos, raízes pivotantes, ou seja, são plantas extremamente resistentes à ação do fogo, né? Lembrando que essa queimada pode ocorrer de forma natural ou, em sua maioria, como vem ocorrendo no Brasil, provocada pelo homem, né? O verão de lá é um verão chuvoso e o inverno é um inverno seco. São duas estações muito bem definidas. Falando sobre o relevo, né? Nós temos ali as três formas de relevo presente no Cerrado, né? Temos a formação do Planalto, a depressão, que seria a parte mais baixa do terreno, e também temos as chapadas. Outro ponto interessante também seria como ele é considerado a caixa d'água do Brasil, não só do Brasil, como também da América do Sul, né? As nascentes de diversos rios, as principais bacias hidrográficas brasileiras estão presentes no Cerrado, né? Como da bacia Amazonas, né, que seria uma das maiores do mundo, né, Tocantins, Araguaia também, do São Francisco, lembrando que São Francisco nasce aqui no sul de Minas, né, na Serra da Canastra, e deságua aqui nos estados do Nordeste, onde tem sua foz. Temos também o Rio Paraná, o Rio Paraguai. Desses, a única bacia dessas hidrográficas que são 100% brasileira seria a do São Francisco, onde nasce e tem sua foz no Brasil, né? Outros têm seus rios principais, os rios menores que desaguam ali, né? Com nascentes em outros países. Com relação aos solos, né? São solos também ácidos, né, e pobres em nutrientes devido ao intenso processo de intemperismo químico que ocorre nesse local,
a lixiviação, né, que é a lavagem do solo pela chuva, né, que infiltra da terra e acaba levando os minerais como potássio e cálcio, né? Porém, esse solo é um solo que vem chamando a atenção, né, para a agricultura, uma vez que é um solo dessa vegetação, que é um solo descansado, né? Ou seja, um solo que ainda tem um pouco de nutrientes, mas um solo também pode ser trabalhado, né? As tecnologias agrícolas estão aí para isso, né? Onde eles utilizam, por exemplo, o calcário, né? Para fazer a correção dessa acidez do solo e preparar o solo para determinado plantio aí assim de interesse. Temos também a carapaça laterítica, né? A CAN, como é chamada, que é o processo intenso de lavagem e formação de laterita, né? Que é denominada a lateralização. Esse seria um dos processos que ocorrem também no solo de lá, né? Sobre os impactos ambientais, temos o famoso hotspot, né? Hotspot da biodiversidade, né? Com menos de 25% da vegetação original. Esse hotspot seria um tipo de solo que vem chamando a atenção, né, para a agricultura, como eu havia falado anteriormente. Avanço da fronteira agrícola, o que vem ocorrendo em larga escala, né? Essas queimadas provocadas pelo homem assim servem para limpar o terreno na primeiro instante, depois eles vêm cortando as árvores remanescentes. Temos também a Revolução Verde, né? Que seria as tecnologias aplicadas na agricultura, né? Que surgiu aí no México e expandiu pela toda a América aí, né? Essa Revolução Verde, que seria também a correção da fertilidade e acidez do solo, né? A captação genética de plantas, relevos planos e favorável à mecanização, porque é um relevo mais plano, né? Principalmente a parte de planalto, a depressão também são áreas planas, as chapadas, né, com topo aplanado e escarpas abruptas também são aptas à agricultura. E com isso ocorreu o avanço das áreas de plantio, né, de soja principalmente, né, e a utilização de agrotóxico e irrigação. As queimadas, como comentei anteriormente, né, podem ser queimadas naturais, principalmente no período de inverno, né, onde o clima é seco, né, seco e quente, onde de certa forma na transição do início das primeiras chuvas, né, caem relâmpagos e tende a formar incêndios naturais, mas em sua maioria é provocada pelo homem mesmo, né, com o intuito de limpar para expandir as áreas agricultáveis ao redor do cerrado aí, em direção à área de mata. O desmatamento. Depois da Mata Atlântica, o cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu algumas alterações com a ocupação humana, né? As ações antrópicas, como são chamadas, né? Apesar de seu tamanho e importância, o cerrado é um dos biomas menos protegidos atualmente, além de ser o que mais sofre com as alterações ambientais causadas pelas ações humanas. Desmatamento, caça ilegal, queimadas e atividades econômicas, como por exemplo o garimpo, a monocultura, né? Ou seja, uma área gigantesca onde se planta apenas um tipo de produto, a exemplo do plantio de soja, né? Temos a agricultura, a pecuária também, né? Que vem expandindo bastante nessa região. Estes, né? São dos principais causadores da degradação do solo cerrado. O processo de degradação. De acordo com a ONG World Wide Fund for Nature, né, ou WWF Brasil, né, como é conhecida, cerca de 80% da região foi modificada pelo homem para expansão agropecuária urbana e construção de estradas. Dessa porcentagem, 40% possuem conservadas
parcialmente suas características antigas, e os outros 40% já se degradam totalmente. Somente 19,15% da vegetação se encontra em bom estado. O processo de degradação do cerrado coloca em risco não apenas a fauna e a flora, mas também os recursos hídricos e naturais da região, como vimos anteriormente, da importância para as bacias hídricas do Brasil e da América do Sul. As principais causas de devastação do cerrado são o avanço das queimadas e a retirada de suas matas para a utilização do solo para a agropecuária. A área de sua ocupação original configura-se hoje como o principal local fornecedor de grãos do Brasil, com destaque para a soja, voltada principalmente para o mercado externo, para o mercado de exportação. Tal processo ocorreu graças aos avanços dos sistemas de cultivo que permitiram a instalação de lavouras em locais antes considerados pouco propícios, pois os solos do cerrado são muito ácidos e apenas a aplicação da calagem, ou seja, a correção do pH do solo através da adição de calcário, como comentei anteriormente, pode corrigir essa dificuldade. As principais consequências do desmatamento do bioma do cerrado envolvem a extinção de algumas espécies animais e vegetais, com a perda da biodiversidade, além do impacto gerado sobre o leito de muitos rios importantes para o país, a exemplo do São Francisco, que passa a contar com cada vez menos nascentes. Outro feito é a degradação de outro domínio natural que depende diretamente e indiretamente do bioma cerrado, o que inclui principalmente o Pantanal mato-grossense. Outro motivo foi o pouco interesse do poder público, de preservar esse domínio natural, visto os poucos esforços de sua conservação ao longo do século XX e na inclusão do cerrado nas áreas de preservação natural, na Constituição promulgada em 1989. Além disso, apenas 3% da área do cerrado é formada por reservas e unidades de conservação, o que é considerado um índice muito baixo. Vale lembrar ainda que mesmo essas áreas de proteção ambiental sofrem pressão dos fazendeiros e grileiros para sua ocupação. A ação antrópica, a ação do homem, falando em outras palavras, é o agente modificador da paisagem do cerrado. A constante destruição do bioma provoca a extinção de animais, plantas e crescimento do número de erosões. A principal ação é a agricultura, que a cada ano abre mais áreas de cultivo, retirando a cobertura do cerrado, eliminando aos poucos o bioma. Atualmente, o cerrado é considerado um hotspot, como eu já havia falado anteriormente, termo que se refere ao conjunto de áreas do planeta com alta biodiversidade e que se encontram ameaçadas, carecendo de maiores atenções a fim de manter a sua preservação. No Brasil, existe mais um hotspot, além do cerrado, que é a Mata Atlântica. Espera-se que em um futuro próximo a devastação desse importante domínio natural seja totalmente interrompida e ao menos algumas partes de sua vegetação sejam reflorestadas e recuperadas. Valeu, pessoal! Essa aí foi nossa aula da semana 2 do PET 4. Um abraço a todos aí e até a próxima.